Fala pessoal, bora comentar hoje sobre várias notícias. Uma delas é mais para tentar tranquilizar, que já tem aqui na capa dessa reportagem da Infomoney, porque eu tenho recebido várias mensagens que o pessoal acaba se desesperando, olha esse tipo de matéria, acha que a bolsa vai despencar e parecem que querem zerar o portfólio inteiro porque acha que do nada tudo irá virar pó. Então tenha bom senso porque isso já aconteceu dezenas de vezes olhando para o passado e às vezes acaba sendo apenas um ruído de curto prazo e daqui a uma semana esse tipo de fato acaba passando e as coisas voltam para a normalidade. Então tenha bom senso para não se desesperar por causa de alguns ruídos que de fato são negativos, tem as implicâncias que são negativas nas vidas das pessoas, porém tenha bom senso para não se desesperar e sair vendendo tudo por causa dessas matérias. Até porque realmente somos bombardeados por esse tipo de notícia. E tem uma mensagem que eu gosto bastante que está no livro O Investidor em Ações de Dividendos, que diz o seguinte: no mar revolto dos mercados financeiros, os dividendos emergem como uma boia de segurança para os investidores. E o segundo ponto, que se encaixa numa estratégia, eu estou sempre feliz na bolsa se as ações se apreciam, meu patrimônio sobe e se as ações caem, a rentabilidade do meu provento acaba subindo. Até porque sabemos aquela fórmula do dividend yield, que ele é relacionado com o dividendo pago por ação dividido pela cotação atual. Então, se a cotação cai, o dividend yield acaba subindo porque é uma relação inversamente proporcional. Porém, tem que ver caso a caso para saber se irá acontecer a manutenção ou o crescimento do pagamento de proventos. E, para boas empresas, no médio a longo prazo, o provento acaba crescendo em níveis com a inflação ou até acima do que a inflação. E ainda tem aquele segundo ponto: quando as cotações caem, com o mesmo recurso, eu consigo comprar mais ações. Outro ponto, tem que ter estômago sim, porque uma hora a bolsa vai derreter. Por exemplo, só no dia 12 de abril, na sexta-feira, a carteira do canal caiu 29.423, o que foi uma queda de 2,2%. Então faz parte do jogo essas oscilações na renda variável. Algum dia a bolsa irá cair bruscamente e, infelizmente, ninguém sabe quando. Outro ponto, vamos comentar sobre algumas matérias e também sobre essa ferramenta bem recente do Investo 10 de fatos relevantes e comunicados. E para encontrar isso, é só clicar nessa parte de ações e depois nesta última coluna na aba de ferramentas, fatos relevantes e comunicados. Então, tem muitas pessoas que não gostam de entrar no site DRI de cada empresa. Então essa ferramenta será muito útil porque você busca na parte de ações ou fundos imobiliários, é só digitar o nome da empresa ou o ticker da empresa. Por exemplo, vou colocar Banco do Brasil e aparece esse fato relevante que envolve o desdobramento das ações, que acontecerá no dia 15, e o efeito do desdobramento acontecerá na terça-feira, no dia 16. Então vocês podem olhar vários fatos relevantes, avisos aos acionistas, dividendos, algum fato importante que a empresa divulgou, e acaba sendo muito rápido para não ter que entrar no site DRI de cada empresa. Então é só digitar rapidamente o ticker da empresa ou o nome da ação ou do fundo imobiliário. Já outra notícia envolve a parte de seguros, previdência e capitalização, porque o Conselho Nacional de Seguros destacou que esse setor cresceu 12,6% em janeiro de 24 versus janeiro de 23. Porém, temos um ponto negativo, porque a parte de agro aparentemente foi muito mal por causa do crescimento da sinistralidade. Então eles comentaram que, ao todo, o setor de seguros, previdência e capitalização pagaram 21 bilhões referentes a indenizações, benefícios, resgates e sorteios, o que foi um crescimento de 1% em comparação com janeiro do ano passado. E um ponto negativo que muitas pessoas possuem a BB Seguridade em carteira é que o maior crescimento da sinistralidade aconteceu no seguro rural, em que as indenizações mais do que dobraram em relação a janeiro do ano passado. Então, de fato, a parte de agro tem sofrido e o mercado acaba tendo certo receio na BBSE e muitas pessoas têm optado pela Caixa de Seguridade, que não tem esse risco na parte rural. Outro ponto, eu comentei sobre essa matéria bem recente, que foi feita pelo pessoal da Casa de Análise do Banco Inter, e eles projetam 10% de yield para este ano, para a BB Seguridade, enquanto para o banco o mercado projeta 10,1%. Outro ponto, que eu não vejo quase ninguém citando isso, é que o banco paga muito JCP
e existe a tributação de 15% de imposto de renda na fonte. Então, na prática, o dividendo líquido seria menor do que esse destacado. Enquanto isso, a seguradora só paga dividendo que é isento de imposto de renda. Então, aqui na prática, é boa parte do mercado, tanto o Inter, a XP, o BTG, a Genial Investimentos, praticamente todas as casas esperam por proventos na faixa de 10%. Enquanto na Caixa, após essa grande alta, o mercado espera de 6,5% a 7,5%. Então comenta aqui abaixo se você possui a Caixa ou a BB Seguridade na sua carteira. Em particular, ainda aqui no Investidor 10, onde está cadastrada a carteira do canal, eu tenho as duas, BBSE com 15% da carteira do canal e a Caixa com 6,7%. Porém, eu comprei em preços bem diferentes e lá no passado eu tinha dado preferência para a Caixa quando a empresa caiu para a faixa de R$ 6,50 a R$ 8,00 para a ação. E parece que agora é que o mercado se anima para a empresa e quando estava na baixa, o papel estava abandonado e ninguém falava da empresa. E por fim, vamos comentar aqui sobre a notícia bem recente da S Brasil, que diz mais ou menos o quanto o controlador quer vender a sua posição, e um dos impasses para acontecer essa venda é por causa da dívida da empresa, que realmente está muito elevada, e hoje a empresa é uma das elétricas mais endividadas da nossa bolsa. Daí, a S Brasil encontrou um obstáculo para deixar o Brasil, que é justamente essa dívida muito elevada, porque a empresa que for comprar a S Brasil terá que pegar essa dívida para a empresa, o que acarretará em um crescimento muito grande para a sua dívida, tanto para realizar o desembolso e também para ficarem com essa dívida da empresa. E um ponto muito bom dessa matéria é que eles comunicaram o quanto mais ou menos o controlador quer pedir pela empresa e os candidatos à compra da empresa estariam se recusando a pagar os 7 bilhões pedidos pela AS Brasil, valor considerado elevado, olhando para o passivo da empresa, que realmente é muito grande por causa dessa dívida robusta. Daí, qual o questionamento? O quanto representa 7 bilhões de reais? É só ir no Investidor 10, depois vem nessa aba de informações sobre a empresa e olha a quantidade total de ações. Então, se eu fizer 7 bilhões e dividir por 601,93, que é a quantidade total de ações, esse 7 bi que a AS está pedindo para vender a empresa seria uma cotação equivalente de R$ 11,62 para a ação. E hoje a empresa está sendo avaliada por R$ 9,42. Então, eles estão pedindo 7 bi, o que seria R$ 11,62 para a ação, e aparentemente o mercado não quer pagar esse preço por causa dessa dívida muito elevada. E ainda tem alguns impasses. A empresa possui uma dívida com vencimento de curto prazo superior a 9 bilhões e uma relação de dívida líquida sobre a EBITDA de 5,3, o que seria uma das maiores em relação ao setor da energia, e aparentemente o mercado parece que vende a empresa como sendo uma grande pagadora, com uma situação confortável de liquidez, quando não é o caso, que mal tem pago proventos e a dívida segue muito elevada. Então, na prática, seria um ativo arriscado olhando para essa dívida imensa da empresa. Outro ponto, a empresa teria que arrumar algumas formas para refinanciar cerca de 5,4 bilhões em dívidas até o início de 2025. Caso contrário, poderia disparar algumas cláusulas junto aos credores da empresa. E por fim, eles comentaram sobre alguns candidatos que poderiam comprar a empresa. No mercado, a venda da S Brasil é considerada como uma questão de tempo, até porque, desde o ano passado, o controlador, a S Corporation, já destacou que eles querem realizar essa venda no Brasil e deixarem essa operação. Porém, não sabemos se esse tempo será curto ou longo até acontecer essa venda na empresa. E no setor, existe um consenso de que os norte-americanos terão de ceder e precisam realizar essa venda por um preço mais atrativo para justificar esse risco robusto da nova empresa que terá que comprar e honrar com essa dívida muito grande, fora o risco da execução da empresa e esse cenário de juros elevados no Brasil. E o primeiro ponto, já é de conhecimento de todos, a Aura Energia chegou a apresentar uma primeira proposta para esse Brasil, porém, aparentemente, isso não andou para frente, e também existem a CTG, que pode entrar nessa briga, a Engie Brasil, a canadense Brookfield. Então tem várias empresas que estão interessadas nesses ativos da S Brasil, que por sinal têm valor, geram resultados positivos e, se for bem executado, isso poderia gerar um retorno positivo para
à empresa que comprou esse ativo. No entanto, existe um grande problema independente de quem comprar a empresa por causa desse peso muito grande da dívida da empresa. E essa dívida robusta poderia comprometer a estrutura de capital do seu futuro controlador. Por exemplo, no caso da Aura Energia, que é listada na bolsa, a relação de dívida líquida sobre EBITDA aumentaria de 1,8 para 4 vezes se acontecer a incorporação da S Brasil. Já se a Engie comprasse hoje a empresa, a sua relação de alavancagem subiria de 2,0 dívida líquida sobre EBITDA para 3,5, fora que a Engie pretende investir uns 10 bilhões para este ano. Então, ainda tem esse outro impasse, preço elevado que a AES está pedindo em relação ao que o pessoal quer pagar, fora esse risco elevado que poderia comprometer a estrutura de capital do seu futuro controlador, já que a dívida poderá crescer bruscamente. Então, pessoal, comentamos aí sobre várias notícias. Essa parte de tranquilizar caso a bolsa acabe despencando na segunda, no dia 15, e se acontecer, acabe permanecendo firme na sua estratégia e cuidado com esse ponto de tentar zerar para comprar mais barato, porque historicamente é muito difícil de acertar esses cenários. E também considere se tornar membro para ter acesso a vários conteúdos educativos. É só clicar em Seja Membro ou no link aqui abaixo. Aí tem vídeos, planilhas, Telegram, notícias e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela um clique. E também se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo. E com isso, vocês conseguirão bons benefícios no BTG, que por sinal é uma das melhores corretoras do país. E também um dos benefícios que o pessoal tem conseguido bastante é o cartão Black do BTG, que possui um índice de aprovação muito elevado. Aí, caso você possa ter interesse, entre em contato com o link aqui abaixo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.